do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Como você já sabe, meu nome é José Carlos e eu falo aqui diretamente de Abre Lima, estado de Pernambuco. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Mais uma leitura diária da lição 10 do terceiro trimestre de 2023, lição 10 que tem o tema A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Terceiro trimestre de 2023, que você já sabe, tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Quero aqui agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado, curta os vídeos, comente e, se possível, indique o canal para mais alguém. Agradecer a você que já é inscrito no canal, que tem curtido, comentado, continue fazendo isso para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. E você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo, se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Eu conto com a sua ajuda. Amém? Nossa leitura diária de hoje se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Mas vamos ler até o versículo 3, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho, pela fé. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Claro, ele do nada, ele criou tudo, Deus, do nada, criou tudo. E a fé é o firme fundamento, das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. O autor, Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim: o autor começa com uma definição de fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Aí, a fé vê aquilo que outros não conseguem ver. Isso aí é uma definição de fé. A fé vê aquilo que outros não conseguem ver ou enxergar. A fé se deleita na realidade das coisas futuras. Permite ao cristão compreender que, pelo poder de sua palavra, Deus criou o universo visível a partir de coisas invisíveis e que o universo lhe pertence. Abel se apresentou diante de Deus com fé e conseguiu discernir a oferta aceitável, mesmo antes de a lei ser instituída. Sua fé o ajudou a oferecer um sacrifício melhor que o de Caim e a deixar um testemunho para outros. Porque a fé de Abel foi tanta que ele deu o melhor para Deus, deu das suas primícias, enquanto o seu irmão ofertou daquilo que sobrou. E Deus não se agradou disso. Abel mostrou toda a sua fé em Deus, mesmo antes de ser instituída a lei, mas ele estava ali oferecendo o melhor dele a Deus. A fé permite que os fiéis andem com Deus. Antes do dilúvio, Enoque andou com Deus durante 300 anos, num contexto de terrível perversidade, e não vacilou em sua fé. Deus se agradou de sua vida e resolveu levá-lo vivo para o céu, porque Enoque agradou a Deus e andou com Deus. E a fé dele foi tanto em Deus, que Deus tomou para si. Ele não viu a morte, não passou pelo estado da morte. A fé permite que os fiéis antevejam perigo e destruição. Noé demonstrou fé ao agir de acordo com a advertência divina sobre o dilúvio, porque Deus avisou a ele. Pela fé ele passou vários anos construindo uma arca para a salvação de sua casa. O povo infiel e incrédulo de sua época desprezou a advertência de Deus e continuou a comer, beber, casar-se e dar-se em casamento, comprar, vender, plantar e construir, até o dia em que Noé entrou na arca. Quando veio o dilúvio, aqueles que rejeitaram Deus estavam totalmente despreparados e foram aniquilados, porque eles não tiveram fé naquilo que Deus falou a Noé. E Noé passou ali 400 anos pregando aquele povo. E o povo não deu ouvido. E quando veio o dilúvio, estava todo mundo despreparado. Só se preocupando em beber, comer, casar, se dar em casamento, comprar, vender, plantar, construir. Não se preocuparam com aquilo que Noé tinha revelado para eles. A fé permite que os fiéis obedeçam a Deus quando não conhecem o caminho. Pela fé, Abraão deixou seu país, seu povo e a casa de seu pai e se mudou para uma terra estrangeira. Quem crê em Deus não insiste em saber o futuro, antes confia nele e prossegue vivendo como peregrino em terra alheia
e olhando adiante para a cidade eterna. Foi isso que Abraão fez, né? Porque o Senhor disse a ele: sai da tua casa, da tua parentela, e foi embora para uma terra que Deus ainda mostrar a ele. Então ele teve o quê? Fé. Ele não titubeou, não questionou, ele usou o quê? A fé. A fé permite que os fiéis recebam a promessa de Deus em situações impossíveis. A fé olha para o Deus fiel e não para as circunstâncias impossíveis. Abraão fixou o olhar no Deus fiel quando recebeu a promessa de um filho. 25 anos depois, o corpo de Abraão e Sara, já amortecido, recebeu o poder de gerar um filho. Porque ali não tinha nenhuma condição mais de ele gerar filho, mas havia uma promessa. E ele creu na promessa de Deus, mesmo a situação sendo completamente desfavorável a ele. Mas ele creu no que Deus tinha prometido a ele. A fé permite que os fiéis perseverem mesmo quando a promessa não se cumpre de imediato. A fé em Deus não decepcionou os fiéis, mesmo quando eles não receberam a promessa de Deus em vida. É que muitos receberam a promessa de Deus em vida, mas não a receberam. Mas apenas viram seu cumprimento de longe. Viveram pela fé, ansiando coisas superiores por vir, e morreram na fé, confiantes de que a promessa se cumpriria no futuro. É claro, porque a promessa que eles receberam de Deus, eles creram, né? De dias melhores, de vidas melhores, mesmo eles não recebendo aqui em vida, mas eles estavam almejando o quê? Uma coisa futura, né? De reinar com Deus na eternidade. E ali por isso que eles morreram crendo que um dia isso ia se cumprir. Morreram com fé na promessa que Deus fez a eles. A fé permite que os fiéis sacrifiquem a promessa. Por causa de sua fé em Deus, Abraão se dispôs a sacrificar tudo, inclusive seu único filho Isaque, do qual dependia a continuidade de sua linhagem. Abraão negou a si mesmo e seguiu a Deus. Né? A fé dele em Deus foi tanta que ele ia sacrificar o próprio filho, crendo que Deus podia fazer ele ressuscitar novamente. Mas ele não titubeou, ele seguiu em frente. Ele recebeu a promessa e ia sacrificar a própria promessa dele, porque ele estava com fé em Deus. A fé permite que os fiéis reconheçam e transmitam a bênção de Deus. A fé em Deus inspirou Isaac a abençoar Jacó e levou Jacó a abençoar os filhos de José. Pela fé, José profetizou o êxodo e instruiu seus descendentes a levar os ossos dele para a terra prometida. É claro, porque antes de José morrer, né, ele pediu e disse aos seus descendentes que quando ele saísse da terra do Egito, levasse os ossos dele para ser enterrado na terra prometida. Veja, ele estava vendo aquilo ali pela fé. Né? Ele já sabia que o povo iria sair da terra do Egito. A fé permite que os fiéis corram risco. Graças à sua fé em Deus, os pais de Moisés perceberam que o seu filho não era uma criança comum. Reconheceram o propósito de Deus na vida de Moisés e o guardaram da morte por 3 meses, tá vendo? A fé, usar a fé. Mesmo quando o faraó mandou ele matar todos os primogênitos, né, todas as crianças, mas pela fé eles sabiam que havia um propósito maior na vida de Moisés e esconderam ele 3 meses. Né? Usaram a fé e ele não foi encontrado. A fé permite que os fiéis recusem os prazeres deste mundo. A fé em Deus inspirou Moisés a abrir mão de sua posição de prestígio e riqueza no palácio real e o guiou em sua escolha de ser tratado com desprezo juntamente com o povo de Deus. Ele divisou as coisas invisíveis de Deus e a recompensa futura como se fossem visíveis. A fé vê o sofrimento por amor a Cristo como algo muito mais valioso que os prazeres deste mundo. É claro, porque quando os cristãos estavam ali sendo afligidos nas arenas, no Coliseu, eles estavam ali sendo torturados por leões, afligidos à espada, sendo queimados, mas eles não estavam preocupados com isso, porque sabia que aquilo que eles estavam passando não era superior àquilo que pela fé o Senhor já tinha mostrado a eles, por isso eles não estavam preocupados. E é isso que muita gente deve se apegar, que o que Deus nos oferece é coisa superior ao que o mundo oferece. Por isso que pela fé eles estavam ali agradecidos a Deus por estar passando por aquele sofrimento, porque sabia que iam alcançar coisa superior às coisas do mundo. A fé permite que os fiéis superem o medo e outras barreiras. Pela fé em Deus, os israelitas atravessaram as águas do Mar Vermelho.
e derrubaram os muros fortificados de Jericó. Pela fé, Raabe, uma meretriz pagã, tomou providências que salvaram a sua vida e levaram a tornar-se ancestral de Jesus. E a levaram a tornar-se ancestral de Jesus, né? Porque ela escondeu os espias que foram ali olhar a terra, olhar a cidade. E pela fé, né? Veja que ela salvou não só ele, mas também salvou a família dela, e ela se tornou, levar a se tornar ancestral de Jesus. A fé permite que os fiéis suportem muitas outras dificuldades. O autor aos Hebreus fornece vários outros exemplos de pessoas que obtiveram o favor de Deus por causa de sua fé em meio a circunstâncias impossíveis. Pela fé, os fiéis podem viver de modo sacrificial e considerar que, por amor a Cristo, os maltratos, a tortura e as injúrias do mundo vale a pena. A fé em Cristo não garante uma vida fácil, mas uma vida repleta de dificuldade e exigência de deixar para trás os prazeres do mundo e andar com Deus segundo a sua vontade. Porque a fé vai fazer isso, né? Vai nos impulsionar a deixar para trás todos os prazeres do mundo e viver dentro da vontade de Deus, mesmo sabendo que vai ter o quê? Abandono, sofrimento, tristeza, dores, mas o que ele oferece, né, em troca de tudo isso que o cristão passa aqui no mundo, é superior. Então, os que pela fé, nós temos que prosseguir confiante em Deus, que tudo aquilo que nos prometeu, ele vai nos conceder. Por isso que diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Porque a gente está esperando, não está vendo, mas está com fé que um dia ele vai nos conceder tudo o que ele nos prometeu. Amém?